Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo voiceover. Hoje a gente vai reagir ao meu treino do dia 18 de setembro com a Good Luck, para felicidade de todo mundo que queria que a Good voltasse. A Good voltou e a Good ficou por um bom tempo, vou dizer pra vocês, porque esse é o primeiro de 3 treinos que eu vou fazer o voiceover, que vocês vão assistir aqui no canal com a Good Luck. Então vocês vão acompanhar uma grande evolução nessas 3 semanas que eu montei ela. A gente começou com eu tentando arrumar sozinha o meu louro do estribo, mas não deu muito certo. E depois, por mais que eu achei que tava bom, assistindo agora, eu tô achando que o meu estribo ficou muito longo. Com alguns cavalos, eu prefiro deixar o estribo mais longo para eu me sentir mais dentro da sela, mais abraçando o cavalo. E aí eu tentei fazer isso com a Good, mas depois eu vi que não deu muito certo. E aí eu coloquei o estribo em uma outra altura que também ficou super confortável nos treinos seguintes. Mas hoje foi um treino onde a gente fez bastante trabalho de chão e saltou baixinho, o que foi bastante interessante, o que foi bem importante também, e me ajudou com bastante controle com a Good. Ela estava um pouco agitada, né? Vocês estavam vendo que eu estava tentando fazer só equilibrar o passo, ela já queria trotar, e aí a gente trotou. Eu tava me adaptando com ela, eu montei a Good 3 vezes, e a única coisa que eu tinha certeza que eu teria que fazer com ela é manter as minhas mãos mais altas, porque eu sei que isso ia fazer o meu tronco se encaixar melhor e os meus pés ficarem mais firmes no estribo. Então vocês vão ver que depois eu vou colocar minhas mãos mais pra cima e isso me ajuda bastante. Uma coisa que eu tô me acostumando com ela é que ela mexe bastante o bridão dentro da boca. Eu não sei se é uma coisa que incomoda, mas tem muitos cavalos que fazem isso. Eles ficam brincando com o bridão dentro da boca. E quando o cavalo brinca assim, quer dizer que o bridão ele tá, como que eu posso dizer? Confortável. Ele não tá apertado o suficiente para o cavalo não poder mexer ele dentro da boca, mas ao mesmo tempo ele também não tá saindo, né? Então, o cavalo ele pode ali mexer. E é uma coisa assim, quem se incomoda com isso acaba se incomodando muito, mas eu era acostumada a montar a Turquia e ela tinha o costume de fazer a mesma coisa. Eu também descobri que se você apoia um pouco mais, porque vocês estão vendo que a minha rédea, quando ela tá bem solta, ela para de brincar. Então, é mais ou menos o que muitos cavalos fazem. Eles gostam de ter um certo contato na boca e fica mais confortável para eles. Só que nesse treino aí eu não coloquei muito contato com ela, então ela tava brincando bastante. Eu tava só tentando não ligar para isso, continuar trotando tranquilamente. Em um primeiro momento parecia que o trote dela era bem desconfortável, mas depois eu me acostumei. Hoje em dia é super confortável pra mim, parece até que eu tô no Ícaro, eu digo assim. A Gerd ela é pequenininha, só que ela é muito forte e ela se impulsiona pra cima no trote. Vocês conseguem ver que ela levanta bem as patinhas, levanta bem as patinhas de trás dela. Então você sente que é um trotezinho pra cima, sabe? O tamanho não interfere em nada, ela é uma super eguinha. E vocês vão ver que eu vou puxar bastante o saco dela, porque por mais que no começo eu não gostava muito dela, hoje em dia eu tô gostando muito de montar ela, então eu vou começar a puxar o saco dela sim. Aí eu já tava em um trotinho um pouco mais cadenciado. No começo a gente tava meio destrambelhada, mas aí eu já comecei a cadenciar ela melhor. E a gente entrou para trabalhar no círculo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de aquecimento no círculo. A minha mãe não gosta porque fica bem difícil de gravar, porque o telhado cobre um pedaço da pista. Embaixo também a imagem não fica muito boa, então eu explico pra vocês mesmo que tá cobrindo um pedaço, dá pra me ver bastante. Eu acho legal trabalhar dentro do círculo porque a gente trabalha em curvatura do cavalo. A gente sempre tem que trabalhar em curvatura do cavalo, na verdade. No círculo, fora do círculo, a gente mantém ele reto nas retas e encurva ele um pouquinho pra dentro quando você tá fazendo os cantos da pista. Trote sentado sem estribo. O segredo é deixar as pernas descerem e colocar o calcanhar para baixo, né? A ponta do pé para cima. Relaxar a cintura e tentar não mexer a parte de cima dos ombros e também dobrar o braço para o impacto não ir para o seu braço e não interferir no seu corpo. Embora o meu braço não esteja muito dobrado aí, eu não sentia que ele estava tenso. Então isso me ajudou bastante. Então eu gostei bastante desse trote sentado sem estribo.
Trote elevado sem estribo, que é bem difícil e é bem interessante fazer. Com o tempo você acostuma e aí você até esquece um pouco da existência do estribo. Você consegue fazer sem estribo também, super normal, super tranquilo. É claro que com o estribo é muito mais confortável, né? Muito mais fácil, a perna queima menos. E aí, trote elevado com estribo. Muito mais confortável. Equilíbrio ao trote. Eu tenho que ficar bastante com apoio nessa parte, porque ela, quando você solta a frente, ela começa a correr. Ela acelera bastante. Ela é uma égua super sensível. Vocês vão ver depois que eu descobri que ela é mais sensível até do que eu esperava, mas ela é uma égua super sensível. Então, é aquela, você tem que chegar no meio termo entre manter o apoio quando você está fazendo o equilíbrio, mas também não apoiar o seu corpo na rédea. Eu acho que nesse momento a gente foi fazer o passo. O passo, uma coisa que o meu professor me ensinou foi: se você apoiar a rédea de fora e tirar um pouco o peso do seu corpo de um cavalo quente, ele vai andar muito melhor do que você tentar relaxar a cintura. Às vezes o relaxar a cintura faz o cavalo entender que é pra ele ir pra frente, né? O famoso usar o corpo pra avançar o cavalo. Aí eu acho que a gente tava trotando propositalmente. Sim. Alongar um pouco o trote. Com encurvatura. Encurvatura, fazer o cavalo olhar um pouco para dentro com a rédea de dentro, porém não deixar ele cair nas espáduas, então você vai apoiar mais a rédea de fora e indicar com a rédea de dentro. E colocar, no caso de cavalos mais quentes, o mínimo possível de perna de dentro para você fazer a encurvatura da forma correta, que não é só o pescoço e a cabeça, mas sim o corpo inteiro do cavalo. Tem que fazer um pouquinho, alguns grauzinhos assim, como se fosse uma meia-lua. E essa é a encurvatura do cavalo, como se ele estivesse fazendo uma curva com o corpo o tempo todo. E é muito importante o cavalo estar encurvado, porque o peso dele vai estar sendo colocado no pé de fora, e isso vai fazer com que o cavalo fique equilibrado. Trote sentado, sempre lembrando de encurvar o cavalo. Ó, ela faz um pouquinho de meia-lua. Não tava colocando tanta perna de dentro nela, porque se eu fazia um pouquinho de pressão com a perna de dentro, ela avançava. Então, é indicação com a perna de dentro, né? Você encosta a perna de dentro. Indicação com a rédea de dentro, pra ela virar um pouquinho a cabeça. E bastante rédea de fora, pra ela apoiar bastante na rédea de fora. A rédea de fora, ela é basicamente tudo na equitação. Você usa a rédea de fora para fechar uma curva mais apertada, para diminuir o cavalo, para encurvar o cavalo. Você usa a rédea de fora para tudo. Ela é uma das coisas mais importantes. Eu tava tentando fazer a Gud ficar em um trote curto, porém constante, porque ela era muito, né, muito 8 ou 80. Ou ela diminui muito, ou ela avança muito. Ela é extremamente responsível. O que você pede, ela faz. E pra mim é complicado, porque eu tô acostumada com cavalos que são mais lentos em resposta, sabe? Você pede, aí ele começa a voltar. Ela não. Você pediu pra ela voltar um pouquinho, ela, opa, já reduz bastante. É interessante até. Trote elevado sem estribo. Vocês podem ver que em alguns momentos, quando eu apoio o direito, ela até abaixa um pouquinho a cabeça, cede, né, a cabeça em cima do bridão, e isso é muito bom.
Eu tô esperando o dia que o meu professor vai pedir pra gente dar uma volta no equilíbrio ao trote sem estribo. Brincadeira, eu espero que isso não aconteça. Também temos a linha tênue entre você usar a rédea de fora para diminuir o cavalo e você acabar sem querer fazer o cavalo, sem querer fazer o cavalo olhar para fora, o que é errado. Aí eu tive as minhas primeiras dificuldades em partir ao galope, porque ela é bem sensível. Então é muito mais sobre você pedir o galope com a perna de fora e aliviar a rédea de dentro. Ela já vai entender. A Zara faz exatamente a mesma coisa. São poucos cavalos que você precisa apoiar bem a rédea de dentro, levantar bem o cavalo. Principalmente os cavalos que são um pouquinho mais lentos, como o Rícaro, por exemplo. O interessante do galope da Gud é que você tá devagar, mas você se sente muito rápido. E aí eu já comecei a levantar a mão, porque eu acho que o galope dela, ele é bem pra cima. Então ele acaba jogando um pouco. E o levantar a mão vai fazer o seu quadril encaixar bem melhor na sela. Aí a gente voltou pro círculo. Vocês podem ver que eu sempre coloco um pouquinho de encurvatura. Com ela eu ainda tô conhecendo, então eu costumo não abusar muito. E ela começou a parar de mexer a cabeça. Eu fiquei com mais apoio na embocadura e ela parou um pouco de mexer a cabeça. Pode avançar o galope, você. Eu ainda não estava conseguindo me equilibrar muito bem, então vocês conseguem reparar que meu Galope Sport ele não foi um dos melhores. Eu estava sempre sentando nela, porque eu não quero de jeito nenhum me equilibrar na rédea. Isso é errado, machuca o cavalo, você não pode fazer isso. Então se você sente que vai desequilibrar, volta para a sela e levanta de novo. E olha que esse é o lado mais confortável do galope dela, né? Que é o lado esquerdo. Ela pro lado direito, ela acaba às vezes caindo sobre a espada. E se você não deixa a mão alta, ela acaba se jogando um pouco na sua mão. E aí fica bem difícil de controlar. Então tem que se policiar bem mais quando galopa com a Gud pro outro lado. Esse é o lado mais confortável dela. Aí do outro lado já fica um pouquinho mais complicado. Só que ultimamente eu tô achando o galope dela super confortável, porque eu tô aprendendo a galopar com ela. Quando você vai avançar o galope, você usa perna e corpo e nunca solta as rédeas. Aqueles filmes que mostram as pessoas falando "Ia", soltando a rédea na frente do cavalo tá completamente errado. Você vai desapoiar a frente dele e ele não vai correr. Ou ele vai correr, mas os cavalos de salto não fazem isso. E quando você vai saltar e você tá treinando para saltar, você também não faz isso. Você mantém o apoio e usa o corpo. Você está usando a pressão, passando ele um pouquinho para trás, diminuindo, fechando um pouco o galope.
Eu tava gostando que meu pé tava mais firme no estribo do que das últimas vezes que eu montei a Good, que significa que o meu corpo tava melhor na sela. E aí eu conseguia colocar mais meu peso no estribo. Então, ó, o meu pé, ele tava bem na ponta do estribo com o calcanhar bem pra baixo. E aí a gente foi galopar pro outro lado, partindo o galope errado. E aí aliviando a rédea de dentro e colocando a perna de fora, o galope sai bem tranquilo. Hoje em dia eu já aprendi a fazer isso com ela. Eu tinha o costume muito ruim, na verdade, de pedir o galope colocando mais pressão na rédea de dentro, né? Mais firme na rédea de dentro do que na de fora, o que é o contrário. A rédea de dentro ela é só um indicativo. É a rédea de fora quem faz tudo. Nesse treino eu não tinha colocado a minha mão de dentro mais alta, então eu tava percebendo que ela tava me puxando um pouco mais. E aí vocês podem reparar que ela tá um pouco mais esticada nesse lado. Uma coisa que eu quero arrumar com a Good é que por ela empurrar bastante no galope, por ela ser bem forte, o meu corpo acaba indo pra frente, eu acabo ficando com esse chair sit. O meu pé não fica exatamente embaixo do meu corpo e isso acaba me desequilibrando um pouco. Mas eu acho que é uma coisa que com o tempo eu vou arrumando a minha postura igual eu consegui arrumar com a Lucky, por exemplo. Porque a Lucky no começo eu me sentia igual com ela. Não é um chair sit tão ruim, não é o tipo, oh meu Deus, eu tô sem apoio na perna, tô sem firmeza na perna, mas é algo que eu acho que eu posso melhorar. Ficaria mais confortável, eu teria mais firmeza, mais controle do meu corpo em cima. Muita gente que eu vejo galopando acaba fazendo isso, senta e a perna fica muito para frente, muito esticada e sem a pressão do joelho, da coxa e da panturrilha, né? Principalmente da parte de cima da panturrilha, que você precisa estar apertado para você se manter bem na sela e aí mexer a cintura para galopar. Uma coisa que dá pra reparar que eu tô fazendo na maioria dos cavalos é que o meu pé ele tá muito pra fora. E eu preciso arrumar isso com urgência também, porque em um cavalo mais quente, se o meu pé ficar encostando, se o meu calcanhar ficar encostando no cavalo, o cavalo vai entender que é pra ele avançar o tempo todo. E aí a gente foi fazer a linha que tinham 2 saltos e 13 metros entre eles, que são 4 lances. Porém, com a Good, olha só o que aconteceu, gente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Opa, 5. 1, 2, 3, 4. Eu conhecendo a sua égua, eu tinha certeza. E não ia ficar. A Good consegue diminuir muito. E eu tava aprendendo isso. Quando você vai fazer esse exercício, por causa da parábola do salto do meio, você volta mais quando você vai para a segunda linha, né? Para segunda, para o último, para a saída do salto. E foi muito interessante fazer isso com a Good, porque foi onde eu entendi que ela responde a mão muito rápido. E eu tava toda confusa até. Mas depois a gente foi se adaptando. Eu acho que nessa vez aí eu fui melhor. Ela tentou correr, eu não deixei, e aí eu entendi. 1, 2, 3, 4, ótimo. 1, 2, 3, 4, não, horrível, 5. E eu fiz falta no salto no meio. Em alguma eu passei bem, eu tenho certeza que eu terminei essa linha passando bem. E eu consegui passar com 5 lances em 13 metros, o que é tipo o quê? Conseguiu fazer os 4, agora você levei 5. Já pode começar a dosar. E aí eu entendi que eu posso deixar ela galopar um pouco mais. Mas não tanto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já! Trabalha essa! Uma coisa que me dá um pouco de medo na Good, mas é ótimo, é que ela sai da última distância possível. Se você tiver com apoio, ela simplesmente vai. Ela é muito forte e tem uma parábola muito boa. E isso me assusta, porque às vezes eu não tenho certeza da distância, o que é um erro muito grave meu como Amazona, porque a gente não pode ficar na dúvida. Só que eu tô muito feliz de montar ela porque ela tá me ajudando com isso.
se é a última distância possível e eu colocar a perna e apoio, ela vai, mesmo que seja bem longa. Essa foi uma passagem muito ruim. O primeiro salto eu gostei bastante, que eu dei nesse espacinho, nesse exercício menor. E vocês estão reparando como é muito mais difícil colocar distância na varinha do que no salto, né? Com o salto, a gente tem a parábola, né? A gente tem o salto em si. Então, a gente consegue encontrar a última distância possível e ainda tem a força que o cavalo vai fazer para passar. Na varinha, não. Ele vai passar. Então, é muito difícil. Eu gostei muito daquele salto porque foi isso. Eu vi a última distância possível, com apoio, eu falei, ela vai. 1, 2, 3. Os mesmos 13 metros a gente também fez nesse exercício, passando a varinha e saltando. E é bem diferente, porque você coloca mais galope, coloca a distância na varinha e aí são 3 lances. É bem interessante, eu gosto bastante de fazer esse exercício e me ajuda bastante com esse negócio de último lance possível, com apoio e perna o cavalo vai. Às vezes nem precisa de perna, porque se você coloca a perna em momentos onde não precisa, você acaba perdendo uma distância e fazendo falta. Às vezes você acha que tá muito longo e na verdade não tá bom. E aí você coloca a perna e você chega perto demais. Bom, pessoal, eu terminei falando bem rápido agora nesse final, porque as gravações estão bem curtinhas, né? É minha entrada e saída do salto. Então vocês estão vendo agora alguns saltinhos que eu dei repetidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro treino com a Good Luck. Primeiro dos últimos tempos, né? E eu espero que vocês tenham gostado também do fato da Good Luck ter voltado. E vai aparecer bastante aqui no canal, e assim espero também. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso vai me ajudar demais, vai me dar muito suporte. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo, o que é que você tá achando da Good Luck e da nossa evolução junta. E me segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque tudo sai lá primeiro e a gente também interage bastante por lá. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!